Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um encontro começando aqui no nosso canal. Apertei o botão errado e é isso. Estamos iniciando agora o nosso encontro de direito das famílias. Vamos conversar sobre os temas importantes para o nosso direito das famílias. Ainda estou com a garganta bem ruim. Muito possivelmente eu dei umas tossidinhas aí no meio do caminho, mas é isso. Gente, estamos começando o nosso encontro e ó, deixa eu te falar, sem desespero, sem pânico. Eu sei que o momento é, né, difícil. Tô morrendo, tô morrendo. Vai morrer um pouquinho. Ó meu olho tremendo aqui, ó. Ó, o olho tremendo. Tá sem áudio? Pra mim tá com áudio aqui. Pra mim tá com áudio. Tá sem áudio? Por que que tá sem áudio? Pra mim tá tudo ligado aqui. Então vamos. O povo tá falando que tá normal, tá normal. Então vamos, gente. Tá tudo certo com o áudio aqui, né? Então vamos lá, olha só. A gente vai conversar hoje sobre a parte de direito das famílias. Vamos tecer algumas considerações de temas cobrados. Inclusive, tem um teminha aí que é uma novidadezinha bacana para ser cobrado em prova, que é a parte de regime de bens, né? Que é decisão do Supremo sobre regime de bens e a separação obrigatória de bens, tá? E vamos lá, tá? Ai, meu Deus. Gente, atualiza aí o trem aí, vê o que tá rolando. Porque tem uns que estão falando do áudio, outros estão falando que o áudio está normal. O povo falou que atualizou e voltou o áudio. Enfim, vamos lá. Olha só, vamos aqui conversar, fazendo os nossos esquemas do coração sobre direito das famílias. E agora, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre essa parte inicial de casamento, união estável, porque a gente sabe que são temas muito cobrados. Então, é sobre. Ah, o povo falando que tá com saudade. Que bom, fico feliz que as aulas façam falta, né? Pelo menos alguém sente minha falta. Vamos lá. Olha só. Observando aqui, uma pessoa pode viver uma união estável, como uma pessoa pode viver o casamento dos sonhos. União estável, gente, tem uma diferença em relação ao casamento, porque na união estável a gente tem um fato da vida. E no casamento, a gente tem uma celebração, tá? A questão é que na união estável, você não precisa fazer nada para que essa união estável surja, para que ela aconteça. Basta que os conviventes ali estejam vivendo uma convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituição de família. Batata. O casamento não. O casamento tem uma celebração, ele tem uma formalidade, então ele tem uma certidão de casamento. E aí, a gente vai fazer alguns detalhes aqui. Obrigada, Pri. A gente vai fazer alguns detalhes aqui que são muito cobrados em prova, em questões, evidentemente, contextualizadas, porque a banca gosta
de colocar ali questões, situações problemas, para que vocês resolvam. Então, olha só o que a gente tem aqui. A união estável é um fato da vida que surge pela convivência pública contínua e duradoura com o intuito de constituição de família. Leve em consideração que para o surgimento da união estável não precisa olha isso, morar junto, não precisa ter filhos e não precisa de tempo mínimo para caracterização da união estável. Basta convivência pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituição de família. Só isso. Como o casamento tem celebração, esse casamento é caracterizado por uma certidão de casamento. É o que prova o casamento, tá? Essas duas situações, tanto a união estável quanto o casamento, podem ser homoafetiva, tá? Podem ser homoafetiva. Professora, é possível casamento entre duas mulheres, entre dois homens? Sim. Aliás, consideramos justa toda forma de amor, tá? Pode ser homoafetiva. E essas duas situações, obrigatoriamente, precisam de regime de bens, tá? Precisa de regime de bens. Só que o regime, regra, é a comunhão parcial de bens. Então, você sabe que se você casa ou você vive uma união estável e você não define exatamente por escrito o regime de bens que você quer, você está optando automaticamente pela comunhão parcial de bens. Pessoa com mais de 70 anos, via de regra, está sujeita à separação de bens. Tá? Via de regra. Mas, vou botar assim, ó. Pessoa com mais de 70 anos, ficou uma bosta. Tá. Pessoa com mais de 70 anos está sujeita ao regime da separação de bens. Mas, professora, essa pessoa com mais de 70 anos pode escolher outro regime? Pode. Pode. Deixa eu te falar uma coisa. Dica do coração, tema do STF, especificamente agora de fevereiro de 2024. Pessoa com mais de 70 anos, pode escolher o regime. Pessoa com mais de 70 anos pode escolher o regime, tanto na união estável quanto no casamento. Agora, se ela não escolher, no silêncio de uma escolha expressa,
nós teremos o regime da separação de bens. Então, para todo mundo, o silêncio gera a nossa gloriosa comunhão parcial de bens. Para quem tem mais de 70 anos, o silêncio gera a separação de bens, mas é possível escolher outro regime. Professora, eu escolho outro regime como? Como? Você pode escolher outro regime por meio do pacto antenupcial. Então, vamos lá. Dá o print nessa tela aí. Dá o print nessa daqui. Preste atenção. Quando a gente fala aqui de regime de bens, esse regime tem incidência tanto na união estável quanto no casamento. Isso aqui é batata, a gente já percebeu essa regrinha bem basiquinha do direito das famílias. Regime de bens vai ter incidência tanto na união estável quanto no casamento. Agora, nas duas situações, o regime regra, que também é chamado de regime supletório, justamente porque é a regra, é a comunhão parcial de bens. Então, quando uma pessoa vai se casar, se ela não escolher outro regime de forma expressa, ela vai se submeter à comunhão parcial de bens. Agora, como que a gente faz essa escolha na união estável? Na união estável, a gente faz um pacto de convivência. A lei não estabelece regras específicas sobre esse pacto, mas ele é feito no cartório. No casamento, o Código de Processo Civil chama, o Código Civil chama de pacto antenupcial. O pacto antenupcial, ele deve ser obrigatoriamente por escritura pública para que seja válido. Se não for por escritura pública, será nulo e deve seguir o casamento para que ele produza efeitos. Então, olha o que já caiu no exame de ordem. João e Maria, dá o print nessa tela aqui. Olha o que caiu. João e Maria, vou desenhar para você para ficar mais fácil de você acompanhar, tá? João e Maria resolveram ir ao cartório, celebraram por escritura pública um documento escolhendo o regime da separação de bens. Só que o João e a Maria acabaram resolvendo não casar, mas foram viver uma união estável, tá? Resolveram que não iam se casar, mas foram viver uma união estável. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala: Maria, não pense que lhe quero mal. Apenas não te quero mais.
Ainda leva uma grana pra gente poder dar risada. Assim caminha a humanidade. E é isso. Não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. E é sobre. Aí a Maria vira e fala assim: tudo bem, meu bem. Se um não quer, dois não fica junto. Por quê? Porque dissolver esta união estável que a gente vive é um direito potestativo seu. Vá viver com o seu novo amor longe de mim. Aliás, encontrarei eu também um novo amor. E aí ela fala: mas deixa eu te perguntar, o que faremos com os meus bens? Eu quero a minha parte neste latifúndio. Aí o João fala: que parte? Que parte você quer e que parte você não entendeu? Que eu tenho um documento feito no cartório, um documento público, que a gente escolhe o regime da separação de bens. E tá tudo no meu nome, minha querida. Você não tem direito a nada. Aí ele pega e fala assim: chupa Brasil! Aí a Maria pega e fala: ô meu querido, o seguinte é esse. A gente fez esse documento no cartório? Sim, fizemos. Este documento é válido? Sim, é válido. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele nunca produziu efeitos, porque a gente nunca casou. E o regime regra na união estável é a comunhão parcial de bens, e tudo que for adquirido onerosamente na constância da nossa união, ainda que esteja só no seu nome, deve ser partilhado por dois. Chupa Brasil. É sobre. Seguinte é esse, não tem negócio de gentileza aqui não. Eu quero os meus bens. E aí eu te pergunto, nesse caso, esse pacto feito é válido? É válido. Mas como não houve a celebração, ele é ineficaz. Ele não produz efeitos. E como eles viveram uma união estável, qual foi o regime? Comunhão parcial de bens. E é isso. Então, cuidado com essa temática, tá? Então, olha lá, no pacto antenupcial, eu posso fazer por escritura pública, mas para produzir efeitos tem que ter a celebração de quem? Tem que ter a celebração do casamento. Aliás, dá o print aqui nessa tela, dá o print nessa e nessa tela se quiser, e eu vou te contar uma coisa. Com quantos anos eu posso me casar? Lembra dos Trapalhões? Papai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Papai, eu quero o padeiro. Mas minha filha, o padeiro você não casa bem. Porque ele vai amassar o pão e vai amassar você também. Vocês lembram? Coisa de gente velha, né? Didi Trapalhões. Então, olha só. Com quantos anos eu posso me casar? Eu posso casar aos 16 anos, que é a idade núbio. Agora, com 16 anos, para casar, eu preciso do consentimento dos pais. Casou com 16, é emancipado. Se a pessoa casa com 16, está emancipado, isso aqui também vive caindo em prova. Divorcia com 17. Volta a ser incapaz? Não, permanece sendo capaz. Porque o divórcio, ele não retira do mundo jurídico o casamento celebrado, ele apenas desfaz, né, o casamento. O casamento aconteceu e os efeitos do casamento também aconteceram. Então, eu, casando com 16 anos, eu posso estar emancipado. Roberta, e se os pais
não derem o consentimento? Se os pais negarem o consentimento, é possível uma ação supletória de consentimento. O menor pode ajuizar uma ação contra os pais, e aí o juiz vai nomear um curador especial para esse menor, tá? Detalhe legal. Esses 16 anos, nós chamamos carinhosamente de idade núbio. Cuidado, porque em nenhum caso será permitido o casamento de quem não alcançou a idade núbio. Em nenhum caso será permitido o casamento de quem não tenha 16 anos, nem em caso de gravidez, nem para evitar pena criminal por estupro, nada disso, tá? Vamos aqui. Aí, deixa eu te contar uma história. Se você casa, beleza, você está vivendo um casamento. Agora, você não pode esquecer que existem situações de impedimento para o casamento. Aliás, vou escrever mais aqui em cima para economizar um espacinho. Você não pode esquecer que existem causas de impedimento para o casamento. Essas causas estão no artigo 1521, que eu vou te mostrar aqui agora. E a Vanessa perguntou, professora, posso alterar o regime de bens durante o casamento? Excelente pergunta, tá? É possível alterar o regime de bens, sim, desde que essa alteração seja por via judicial, num pedido feito por ambos os cônjuges. Então, é um pedido judicial, a alteração do regime é judicial, e esse pedido deve ser feito por ambos os cônjuges. E, detalhe interessante, os cônjuges, eles precisam comprovar nessa demanda judicial que a alteração do regime não vai prejudicar terceiros, do tipo, eu não estou fazendo essa alteração para engambelar ninguém, para fraudar nenhum credor nosso. Estou fazendo essa alteração porque algo que realmente a pessoa quer, tá? Olha o artigo 1521. O 1521 diz o seguinte: não podem casar. Eu quero que você grude o olho agora na tela. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil, os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? O enteado com o padrasto, tá? O adotante, com quem foi o cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi do adotante. Os irmãos unilaterais ou bilaterais. Não posso casar com meu irmão. Os demais colaterais até o 3º grau. Cola o olho agora, abre esse ouvido. Até o 3º grau, inclusive. Quem é 3º grau? Quem é 3º grau? Gente, 3º grau é o tio com o sobrinho. Tio com sobrinho é chamado de casamento avuncular. Avuncular. Tio com sobrinho pode? Pode. Pode. Desde que, de acordo com o decreto 3.200, lá da década de 40, houver um exame médico atestando a sanidade mental dos envolvidos e atestando que eventual prole não será defeituosa, tá? Então, casamento
De tio e sobrinho pode, desde que haja esse exame. O adotado com o filho do adotante, pessoas casadas, cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Agora, preste atenção em relação às pessoas casadas. Por quê? Isso aqui vive caindo. Os impedimentos geram nulidade do casamento. Ou seja, o casamento é nulo. Se você viola os impedimentos, o casamento é nulo, tá? E se você viola e o casamento é nulo, acabou. Acabou. É nulo. E você sabe que o que é nulo é para todo o sempre nulo. Agora, veja bem. Essas causas de impedimento são aplicadas à união estável. Vamos lá, isso aqui já caiu. São aplicadas à união estável. Ou seja, se você vive uma união estável, você não pode viver uma união estável violando as regras de impedimento, porque impedimento aplica-se para o casamento como para a união estável, tá? Só que você tem que ter cuidado, e muito, né? Pouco não, é muito, com a regra da pessoa casada. Pessoa casada não pode casar, porque ainda consta no papel que é casada. E eu te falei que o casamento tem uma certidão. Então, a pessoa casada não pode casar. Pessoa casada não pode casar. Pessoa casada não pode casar. A pessoa casada não. Aliás, a pessoa casada separada de fato. O que é a separação de fato? É aquele momento ali entre o fim do relacionamento e o divórcio. Que as pessoas ali saem de casa ou encerra tudo. Existe esse momento. Então, a pessoa casada, mas separada de fato, ela não pode casar. Porque ela já está casada. E você só pode casar com uma pessoa de uma vez, só, por vez. Mas ela pode viver uma união estável. E isso aqui é muito comum, tá? Já caiu na prova de vocês que o João estava separado de fato da Maria, e aí o João encontrou o presente de Deus, e aí o João estava separado de fato, mas não tinha resolvido ainda o divórcio, mas ele já queria viver uma união estável. Pode isso? Pode. Pode sim viver uma união estável. Aliás, é mais comum do que você imagina, tá? Tem gente que vive sem nunca ter divorciado. E aí isso dá uma merda do caramba lá na frente, porque depois a pessoa morre, aí começa aquela confusão, ai, porque o bem, ai, a pensão por morte, aí começa uma confusão do caramba. Pode viver união estável. Agora tem um detalhe. Quando você casa sem ter feito a partilha do casamento anterior, você vive uma união estável sem ter feito a partilha do casamento anterior, o seu cônjuge faleceu, você já quer se casar, mas não fez a partilha do inventário dos bens deixados pelo morto. Você vai casar, mas você vai se submeter ao regime da separação obrigatória de bens. Por quê? Porque essas condições são as chamadas causas suspensivas, que não impedem o casamento, mas impõem o regime da separação obrigatória de bem. Então, quando é que a gente tem a separação obrigatória de bens? Vamos fazer um desenho aqui. Olha lá, dá o print nessa tela. Quando é que a gente tem o regime da separação obrigatória de bens? Regime da separação obrigatória de bens. É um regime previsto para quem casa com mais de 70 anos
mas agora a gente vai observar que é quem casa com mais de 70 anos, sem escolher outro regime, porque pode. Quem casa com mais de 70 anos, quem casa, é o verde, quem casa mediante causa suspensiva, que são esses casos que eu mencionei para você, artigo 1523, a pessoa que não fez o divórcio ainda, não fez o inventário ainda, e quem necessita do suprimento judicial para o casamento. Lembra daquela criaturinha com 16 anos que quer casar? Mas o pai não autoriza, a mãe não autoriza? Vai lá pedir o suprimento judicial para o casamento, tá? Roberta, quem não divorciou, como fica a questão dos bens? Ora, vai dar uma confusãozinha, né? Por isso que a lei impõe o regime da separação obrigatória. Se você não fez ainda a partilha de bens, o seu regime é da separação obrigatória, justamente para evitar uma confusão patrimonial, tá? Tá bom? Então é isso. Qual é a questão hoje? Da separação obrigatória de bens, a questão hoje é o maior de 70 anos. Porque ele pode escolher outro regime normal, mas se ele não escolher, o regime imposto será o da separação obrigatória de bens. Dá o print na tela. Vamos lá. Como eu mencionei para você, o casamento, ele tem uma celebração. Então, quando você vai casar, olha que legal. Quando você vai casar, você encontra lá o amor da sua vida, né? Vai viver a vida, namora, enfim, vai casar. Você tem que entrar com um processo de habilitação para o casamento, lá no cartório. Quem já se casou sabe disso. Você vai entregar lá no cartório um pedido dizendo que você quer se casar com a pessoa. O tabelião vai publicar editais, vai contar para todo mundo. Se der tudo certo, emite-se uma certidão de habilitação. Se não aparecer ninguém falando que a pessoa é casada ou algo do tipo, emite-se uma certidão de habilitação. Essa certidão de habilitação, ela produz efeito por 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, você tem que marcar a data do casamento e casar. Depois que você pegou a certidão, então, vou até botar mais em cima aqui, estando, então, portanto, autorizado a se casar, você vai marcar o dia da celebração, o dia que você vai dizer aquele sim, tá? Vai marcar a celebração. Essa celebração tem ali, quem é que lembra? As testemunhas, né? Que geralmente a gente chama de padrinhos e madrinhas. Quantas testemunhas eu preciso? Eu preciso de 2 testemunhas se a celebração for no cartório. Eu preciso de 4 testemunhas se a celebração for em edifício particular. E também preciso de 4 testemunhas se uma das pessoas não souber ou não puder escrever. Tá? Então, quantas testemunhas eu preciso para o meu casamento? Eu preciso do mais difícil, que é arrumar o noivo, que eu estou nessa fase. E aí, junta aí as testemunhas. 2 se o casamento for no cartório,
4 se for em edifício particular, e 4 também, mesmo sendo na sede do cartório, se a pessoa não souber ou não puder escrever. Aí vem os detalhes de prova. Por quê? Temos 3 perguntas para responder aqui. Prof, primeira pergunta, que vai ser uma cereja de bolo. Primeira pergunta, prof, eu posso casar por procuração? Tipo, eu quero casar, mas eu não vou estar no Brasil e eu quero deixar uma procuração para a pessoa casar para mim. Posso? Pode. É possível sim, casamento por procuração. Esse casamento pode ser celebrado desde que a pessoa passe a procuração para o outro, né? Só que essa procuração, pessoal, é uma procuração que precisa ser indicada por instrumento público, ou seja, tem que ser uma procuração feita no cartório com poderes especiais para isso. Eu não posso passar uma procuração para você vender o carro e tu vai lá e casa com o José no meu nome? Não, né? Eu tô nessa fase, gente, de procurar um noivo. Se der tudo certo, eu não vou precisar casar no regime da separação obrigatória de bens. Instrumento público com poderes especiais. Nunca na vida que eu vou perder a oportunidade, né? Já tá difícil casar, ainda vou casar por procuração? Tô fora. E essa procuração é interessante porque ela também tem eficácia por 90 dias, tá bom? Então, 90 dias. Beleza. Prof, outra cereja de bolo. É uma outra situação de casamento com flexibilização dessas regras. É o casamento com flexibilização dessas regras. Ah, professor, eu posso casar. Tipo, eu posso casar. Eu estou internada no hospital. Posso me casar no hospital? Pode. Eu posso, mas assim, circunstância específica. Ou, meu Deus, caiu aqui a laje na minha cabeça e eu tô morrendo. Chama o José que eu vou me casar com ele. Aí começa aquela música de fundo. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, se eu for sair daqui eu vou morrer. Chama o José porque eu amo o José e eu quero casar com o José. Aí vai lá e o povo chama o José. Ninguém fez processo de habilitação, ninguém fez nada, mas um dos dois está morrendo, está na iminência da morte. Podemos casar essa pessoa? Podemos. São 2 situações excepcionais, uma em caso de doença mesmo, grave, e outro caso no caso da morte, da pessoa que está ali morrendo mesmo. São 2 situações, mas essas 2 situações são diferentes. Observe os seguintes artigos, tá? Cadê meu noivo? Achou o noivo? Cadê o noivo? Não achei o noivo. Gente, eu recebi uma proposta de casamento, cadê? Não apareceu para mim. O Fábio, ele casa comigo. Ai. Professor, os presos podem casar? Uai, pode. Pode. Passa a procuração. Mas a procuração tem que ser por instrumento público. Ele não vai conseguir no cartório. Ah, sei lá. Eu vi um vídeo de uma moça contando uma história que ela conheceu. Meu olho tá tremendo. Ó o olho. Ó o olho. Tremendo aqui, ó. Ó. Ele tá mexendo sozinho. A mulher falou que foi. Eu não sei se foi uma reportagem, uma entrevista. A mulher falando que tinha conhecido o namorado preso. Aí o repórter pergunta: como que você conheceu? Ela falou: eu fui visitar meu ex e conheci o outro. Tá vendo? Pô, tem gente que, né, acha. Aí, olha lá. Quando a gente. Tô passando mal aqui. Tá passando mal. Vamos lá.
Foi fofoca do SBT. Bom, nesse caso, a gente vai observar duas situações. A gente tem o casamento em caso de moléstia grave, e nós vamos ter o caso do casamento em artículo mortis. Não tem esse acento, não. Em artículo mortis. O casamento ali na extremidade da vida, sabe? E aí, a gente vai observar que esse casamento é o casamento no compatível. É aquele casamento na extremidade da vida, ele tá morrendo, tá morrendo. Em caso de moléstia grave, tá no artigo 1539 e no artigo morte 1540. Nesse caso de moléstia grave, os nubentes já habilitados, tá? Eles já estão habilitados. Só que um dos dois está em moléstia grave, chama as duas testemunhas mais a autoridade celebrante e vai lá no lugar onde a pessoa está doente, enferma, tá? A pessoa está doente, está enferma e pode casar. Mas esse caso do 1540, do a pessoa tá tipo morrendo. Ninguém fez a habilitação. A gente chama até, inclusive, de flexibilidade máxima das regras do casamento, porque, tipo, ninguém fez a habilitação, mas bora casar esse povo, porque tá morrendo e manifestou que quer casar. Ai, gente, eu também não quero passar por isso na minha vida, imagina. Ai, eu acho que eu... Ó o olho, ó o olho tremendo. Eu acho que eu vou ficar aí pra titia mesmo, sabia? Aliás, eu já tô, né? Porque eu já sou tia-avó. Abafa o caso. As aulas de família sempre me abalam um pouco. Mas, quase morrendo, mas não quer morrer encalhado. Vamos lá. Aí, a gente tem que chamar o cônjuge, o nubente, né? O amor da vida da pessoa. E como eles estão em risco, um dos dois está em risco de vida, eu nunca sei se é risco de vida ou de morte, sei lá, não existe habilitação. Não há uma habilitação e chama 6 testemunhas e celebra. Só que aí depois, gente, aí a pessoa morre. A pessoa tem que morrer lá, porque se ela não morrer, ela pode casar normal depois. Mas aí ela morre. Aí as 6 testemunhas vão ter que se reunir, vão ter que dizer para o juiz, ô juiz, deixa eu te falar. Alô, Lorena Campos, o povo casou aqui, ó, e o homem morreu. Tem que contar para o juiz poder colher todas as informações e consignar que aquele casamento foi celebrado. Então, dá o print nessa tela. A Kate me chamou para ir pro Rio. Menina, pois eu fui no Rio. Vou contar uma história para vocês aqui, para vocês darem risada. Só para dar uma relaxada. Teve um momento que eu achei que eu ia me dar bem na vida. Então, o que aconteceu? Não vou dizer o ano, porque senão o povo vai lá no meu Instagram, vai caçar o negócio. Eu conheci um cara lá no Rio de Janeiro. Cara lindo, gente. Cara, um espetáculo. Aí eu falei, isso é pegadinha do malandro. E um cara desse, dando ousadia e alegria pra mim. Ah, nunca na hora do Brasil. Cara gato. E era professor também. O único pecado dele é que ele era professor de direito do quê? Do trabalho. Quem que aguenta? Ninguém aguenta. Mas enfim, né? E aí eu fui, tá? Me apaixonei, pipipi, popopó, fui pro Rio. Aí eu ficava indo pro Rio, me achando, né? A Helena do Leblon. Aí eu ficava indo pro Rio e tal, não sei o quê. Aí chegou o dia dos namorados, gente. A gente já tava ali com o quê? 6 meses de namoro? 5 meses, sei lá. Chegou o dia dos namorados.
Eu falei, eu vou surpreender o amor da minha vida. Peguei e comprei um iPhone pra esse cara. Comprei um iPhone, aí eu não podia esperar chegar o dia dos namorados, porque eu tava muito too much. Aí eu peguei e mandei o iPhone pelo correio, já com a nossa foto no WhatsApp, a coisa toda, coisa linda. Quando ele ligou o celular lá, apitou aqui, ligou e tal. Aí chegou o dia dos namorados, eu fui pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, ai meu Deus, vou ganhar um presente. Afinal de contas, eu dei o quê? Eu dei um iPhone, né, pra pessoa. E o professor Rogério falando, você é uma otária, vai dar um iPhone pro cara, tu é uma otária. E eu, não, eu amo, eu sou apaixonada. Gente, eu cheguei lá, eu ganhei um presente. O presente era desse tamanho, assim, enorme, gigante. Uma sacola. Eu falei, ai, meu Deus. Não vai ser um anel, né? Tipo Beyoncé. Oh, 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 oh. Não vai ser uma joia, porque, né? Desse tamanho. Gente, era uma almofada de coração, com os bracinhos assim, ó. Eu queria morrer, morrer demais, porque eu falei, achei que eu ia ganhar um anel, ganhei uma almofada de coração com dois bracinhos assim, ó. Gente, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Aí eu peguei, puta da vida, né? Falei, ó, seguinte esse celular não foi um presente, não. Esse celular é um comodato. Se você terminar comigo, você tem que me devolver o próprio celular. Seguinte se tu quiser, eu devolvo esse coração. Enfim, gente, o negócio durou mais um mês depois, ele terminou comigo por e-mail, resumo da ópera, vamos voltar. E nunca mais quis falar comigo. E é isso, né? Aí depois de poucos dias ele já tava namorando e postando foto, que certamente ele tava tirando do celular que eu dei. Aí o que que eu fiz? Juntei com a professora Raquel, né, Bueno, e ela pegou e falou assim, vamos notificar esse cara. Aí eu mandei uma notificação constituindo Imora. Falei, querido, Vossa Excelência tem 5 dias úteis para devolver o telefone ou depositar na conta tal o valor do telefone, porque o contrato foi um contrato de comodato. Aí ele depositou o dinheiro, né, gente? E ele nunca mais falou comigo. Pronto, vamos lá. Ó o povo falando que vai vir casar comigo, que já é para eu comprar o celular. Para. Caiu no golpe. Fui bloqueada para todo sempre. E é sobre. Deu print? Vambora. Olha isso aqui agora. Ai, gente. Vamos lá. Falar, não vai casar comigo, não? Então não vai casar com ninguém usando meu celular. Deixa eu te contar uma coisa. Como que a gente encerra o casamento? O fim. O fim. Bom, se o fim for da união estável, a gente tem uma dissolução da união estável. Se o fim for o casamento, no casamento, a gente vai pleitear o quê? A gente vai pleitear o quê? Casamento, o divórcio. Regras do coração, tá? Regrinha do coração aqui. No caso do divórcio, não há tempo mínimo para o divórcio. Ah, professora, casei na quinta, quero divorciar hoje. Pode, não tem problema nenhum. Muda o status do Facebook e tá divorciado. Aliás, você tem duas opções. Você pode sair do casamento ou da união estável pela morte, ou pela dissolução ou divórcio. Você escolhe. Aí não há tempo mínimo, então, para essa questão
do divórcio, tá? Não existe mais aquela necessidade de esperar tempo. Aliás, gente, o povo tá sacaneando aqui. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Aí, aqui, a gente tem. A gente não precisa esperar tempo mínimo para dissolver uma união estável. Ou não precisa esperar tempo mínimo. Para dissolver uma união estável, nem para o divórcio. Não existe essa ideia de tempo. E também a gente não fala mais em separação, tá? Quando você vai fazer o divórcio, você vai observar aqui que não há tempo mínimo e também não precisa obrigatoriamente partilha de bens, tá bom? Eu posso me divorciar sem fazer a partilha de bens, eu posso deixar para fazer a partilha de bens depois. Tem problema nenhum. Posso deixar para fazer depois. E vida que segue. Agora, lembrando que você pode deixar para fazer depois, mas se você quiser casar, separação obrigatória de bens até você resolver o problema. Depois que resolver, você pode fazer a alteração do regime, evidentemente direto no cartório, por escritura pública, diretamente no cartório. Você pode alterar o regime diretamente com o juiz, né, em petição inicial, pedido motivado, fundamentado e comprovando que não haverá prejuízo a terceiros, tá? Volta lá. Então, casamento aqui é desse jeito, tá? Casamento aqui é desse jeito. Aí, deixa eu te falar. Casou, divorciou, ou viveu uma união estável, dissolveu, vida que segue. Professora, pode ser que um tenha que pagar alimentos para o outro? Pode, pode. Pode. A gente pode cobrar alimentos? Podemos. Só que geralmente esses alimentos devidos por um cônjuge em relação ao outro, ou por um companheiro em relação ao outro, quando do fim do relacionamento, via de regra, existem exceções, esses alimentos são transitórios. Esses alimentos são temporários, até que aquela pessoa que de repente não trabalhava, de repente cuidava da família, se restabeleça no mercado de trabalho e consiga se sustentar. Então, esses alimentos são alimentos que são transitórios. E o STJ tem o entendimento de que não cabe prisão civil sobre esses alimentos, tá bom? Então, podemos ter a fixação dos alimentos. Dá o print nessa tela. E, perdão, quando a gente tem a questão do divórcio ou pais que não vivem juntos, a gente vai observar a questão da fixação da guarda dos filhos menores, tá? Aliás, os pais, em relação a esses filhos menores, possuem o chamado poder familiar. O poder familiar é automático. Os pais possuem o poder familiar de forma automática sobre seus filhos a partir do vínculo de filiação, seja pela adoção, seja pelo vínculo socioafetivo, seja pelo... E lembre-se que o vínculo socioafetivo gera todos os efeitos jurídicos, tá? Seja pela questão da consanguinidade, enfim, pai e mãe têm o poder familiar sobre os filhos. Esse poder familiar é o poder que os pais possuem de gestão, de administração, de decisão sobre os filhos menores. Não esqueça que o poder familiar pode ser perdido. O pai ou a mãe podem perder o poder familiar sobre seus filhos menores. Veja que abandono, violência, né, os maus tratos em relação aos filhos, entrega do filho de maneira irregular para fins de adoção, faz com que o pai ou a mãe percam o poder familiar. E também violência doméstica do pai em relação ao filho não, à mãe,
dos filhos ou ao próprio filho pode ser causa também de perda do poder familiar. Só que para se perder o poder familiar é preciso de uma decisão judicial decretando a perda do poder familiar. Delegado não faz perder poder familiar, Ministério Público não faz, o pessoal fugiu aqui o nome, Conselho Tutelar, nada disso, tá? Só o juiz pode decretar a perda do poder familiar. Agora, poder familiar é em relação aos filhos menores e, tipo, não aumenta e não diminui quando existe a fixação da guarda. Nós podemos ter guarda unilateral, guarda alternada, existem outros modelos, mas cobrados em prova, essas. E guarda compartilhada. Muito cuidado, porque a guarda unilateral alternada, entre a guarda unilateral alternada e compartilhada, a regra é a guarda compartilhada, tá? A regra é a guarda compartilhada. Só que o juiz, ele não vai mais, eu vou até abrir aqui o código para você ver que tem uma situação colocada aqui, bem recente, agora em 2023, que é esse caso aqui, ó. Ó, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. A gente já sabe disso porque é a regra, tá? É a regra. Será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. Então, antes desse dispositivo, a gente tinha assim, o juiz vai impor a guarda compartilhada. Só que é muito ruim impor a guarda compartilhada para quem não quer exercer a guarda compartilhada, para quem não quer exercer a guarda do filho. E a gente tem também a falsa ideia, isso aqui cai em prova, a falsa ideia de que, porque fixou a guarda compartilhada, eu não tenho que pagar alimentos porque quando o menor está comigo eu tenho os gastos. Cara, conversa fiada, conversa para boi dormir, isso não acontece. Os alimentos são devidos do mesmo jeito na guarda compartilhada, tá? A guarda alternada não é muito utilizada porque o menor fica sem um lar de referência. Na verdade, ele fica um tempo na casa de um tempo na casa de outro. O menino fica para lá e para cá com a mochilinha dele. Então, não é muito utilizada. E veja que na guarda compartilhada, o menor tem um lar de referência, sim. Ele tem um lar de referência. Na guarda unilateral, o menor fica com um dos dois e o outro detém o dever e direito de convivência. Geralmente de 15 em 15 dias, pega na sexta, devolve no domingo. Quando é muito bebê, não dorme com o bebê, né? Fica aquela situação assim, também não é tão legal, porque o menor fica assim, hoje é o final de semana de ficar com meu pai, amanhã, no outro final de semana, de ficar com a mãe. Então, assim, a guarda compartilhada é realmente um diálogo entre os pais, na decisão da convivência com os filhos, é muito melhor, até porque aqui eu sempre falo uma coisa muito interessante. O casamento não foi pensado para se ter filhos. Essa não é a ideia central do casamento. E o casamento, juridicamente falando, tá? E o casamento, ele não deve se sustentar por causa de filhos. Estou dizendo aqui para vocês que o pai e a mãe devem fazer tudo para que o filho viva bem, para que o filho tenha saúde, para que o filho tenha educação, lazer, acesso à informação, acesso à cultura, acesso ao amor, ao carinho, ao respeito, como ser humano, como criança, como filho, como tudo. E os pais não precisam viver juntos para isso, né? O pai e a mãe não precisam viver juntos, porque antes de ser pai e mãe, essas pessoas possuem CPF próprio. Então, é óbvio que um pai e a mãe sempre tá ali
preocupado com o filho, né? Ou pelo menos sempre deveria estar preocupado com o filho. Mas quando os pais não vivem juntos, porque também possuem o direito de serem felizes com outras pessoas ou sozinhos, a depender do que querem para a vida, eles podem conviver diariamente com os filhos na guarda compartilhada. Porque, né, ser pai e ser mãe é um dom divino que Deus entregou para algumas pessoas e que essas pessoas façam valer isso, mas sem abrir mão da própria vida, sabe? Eu sempre falo isso, porque muitos casos que chegam no meu escritório são nesse sentido, das pessoas que passaram a vida inteira sofrendo dentro de um relacionamento, muitas vezes um relacionamento até abusivo, tóxico, por causa do filho. E aí, num determinado momento, ou não se sustenta mais, porque começam as violências, ou o filho cresce, segue a própria vida e a pessoa fica. É triste isso, né? Porque o filho você faz para o mundo, na verdade. Então, aqui, gente, a gente tem na guarda compartilhada a regra, o menor tem lar de referência e, evidentemente, o outro tem que pagar alimentos, tá bom? O outro tem que pagar alimentos, certo? E para a gente terminar, só para você ter um pouquinho de cuidado, dá o print aí nessa tela, só para você ter um pouquinho de cuidado com a questão dos alimentos, tá? Muito cuidado, porque alimentos são devidos entre cônjuges, entre companheiros, entre irmãos, tá? Os alimentos podem ser devidos entre os irmãos, mas muito mais cobrado é a questão dos alimentos entre pais e filhos, porque esses alimentos são recíprocos. São recíprocos, tá? E aí, a gente verifica aqui que hoje os pais podem ter que pagar alimentos para os filhos e os filhos têm que pagar alimentos para os pais, né? Eu sempre nas audiências, quando a gente tá. Tem gente que quebra o pau por causa de alimentos. Tem gente que paga. Ah, vou pagar R$ 200 de alimentos e acha que tá abafando, né? Enfim, tudo bem que depende da necessidade e da possibilidade. Os alimentos seguem esse binômio. Mas hoje o filho precisa. Na velhice dos pais, os pais precisam. E é interessante você observar que os alimentos possuem a regra de serem divisíveis. O que são os alimentos divisíveis? Esses alimentos são devidos de forma proporcional para cada credor. Por exemplo, o menor tem pai e mãe. O pai responde com 50% dos alimentos e a mãe responde com 50% dos alimentos. Essa é a regra, tá? Então, eu preciso dividir esses alimentos entre os credores. Quando esses alimentos são devidos para pessoas idosas, o filho que tem que pagar alimento para o pai, e lembre-se que pessoa idosa é aquele com mais de 60 anos, tá? Pessoa idosa é os alimentos são solidários. E, por fim, duas súmulas do STJ. Súmula 358. Lembre-se que para exonerar os alimentos é preciso contraditório, de modo que a maioridade por si só não é causa para deixar de pagar alimentos. Emancipação também não. Ah, o pai foi preso, a mãe foi presa, vai deixar de pagar alimentos? Também não, trabalhe na cadeia. Ah, o pai ou a mãe está desempregado, vai deixar de pagar alimentos? Também não, se vire. Ninguém mandou fazer, tá? E a súmula 656, gente, me deu um branco. Oh, me deu um branco. Súmula 656? 658? Meu Deus. 596. Olha como eu tô doida. Súmula 596.
Ó o olhinho tremendo. Súmula 596. A súmula 596 é a questão dos alimentos devidos pelos avós, tá? Alimentos devidos pelos avós. Lembre-se que alimentos devidos pelos avós são alimentos que são, os alimentos avoengos, são alimentos subsidiários. Eu só posso ir atrás dos avós se os pais não tiverem condição mesmo de, como é que fala? Não tiverem condição mesmo de pagar alimentos. Tá? Roberta, esses alimentos cabem em prisão civil? Sim, sim. O filho que não paga alimento para o idoso pode ser preso também. Tá bom? Ok? Alimentos avoengos, somente em último caso, se os pais não tiverem condição nenhuma de arcar, tá? E lembre-se do contraditório, para exonerar-se do pagamento dos alimentos, precisa do contraditório, ou seja, eu preciso de um processo judicial, eu preciso de uma decisão judicial, porque desemprego não é causa, maioridade não é causa, emancipação não é causa, tá bom? Beleza? Vamos dar o print nas telinhas de hoje? Vamos? Foi bacana, né? O encontro de família, gostei. Vamos lá, então, para o nosso material, para aquele print categoria. E lembre-se que amanhã, às 10 da manhã, teremos um encontro aqui sobre parte geral, que é o nosso último encontro de Roberta de Neve. Olha lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Isso aqui eu acho que vai cair, viu? Isso aqui eu acho que vai cair. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai dando print. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E, gente, o pessoal tá falando como que a maioridade não é causa para deixar de pagar alimentos? Por si só, não. Porque pode ser que aquela pessoa tenha completado a maioridade aos 18, mas ainda esteja em período de faculdade, de estudo, tá? E a emancipação também não pode ser uma causa que permita exonerar dos alimentos por si só, porque vai que aquele pai ou aquela mãe que quer simplesmente se livrar do filho, emancipa o filho direto no cartório só para não ter que pagar mais os alimentos. Tá bom? Filho maior, geralmente, levando em consideração os estudos da faculdade, por volta dos 24, mas não é um critério completamente objetivo. Muito obrigada a vocês. Que brincadeira, desculpa a brincadeira, que nada, a gente está aqui para isso mesmo. E estamos juntos, e eu tenho certeza que vai dar certo. E, gente, não esqueça daquela música linda, Lua de Cristal, da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder e não me falte forças para lutar. Ele não vai te dar de mão beijada, mas ele vai te dar forças para lutar, desde que você peça isso. Aquele cara lá de cima, se você acredita na entidade que você acredita, na sua matemática, na sua energia, no cosmo, no que você acredita. Tenha fé, porque sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé, vai na fé, sua hora vai chegar. Beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã no nosso encontro, às 10 horas aqui no canal, tá bom? Beijo, beijo, beijo.
Tchau para vocês. Beijo.